Jesus. Nós amamos Jesus. Amém, amém, amém. Deus é bom. Obrigado, Jesus. Então, podem tomar os seus assentos. Obrigado. Amém. Deus é bom, amém? Mas Ele não nos deixa onde estamos, mas Ele sempre está a trabalhar, fazer alguma coisa nas nossas vidas para que possamos desenvolver, para que possamos experimentar mais e mais daquela vida eterna que Ele tem para nós. Porque sabemos que a vida eterna não só começa depois de nós morrermos, mas começa agora. E a percentagem daquela vida que experimentamos agora nas nossas vidas, hoje e amanhã, depende de nós. Porque Deus é um Deus bom. E Ele sempre tem mãos abertas para nos oferecer as coisas que precisamos. Ele sempre tem o melhor para nós. Só precisamos de tomar a decisão para dizer: Pai, eu vou fazer qualquer coisa para receber tudo que tem para mim. É o que estamos a fazer hoje, não é? Estamos aqui para louvar, orientar as nossas vidas na presença de Deus, para que possamos receber e experimentar o fruto de tudo que Ele tem para nós. Então, hoje vou falar sobre uma experiência que eu tive na semana passada. Normalmente não falo só sobre experiências assim, normalmente orientamos as pregações na Bíblia como deve ser, mas essa experiência foi tão impactante para mim que não deu para não falar sobre isso com todos vos. Então, quero falar um pouco porque vocês sabem que há algumas semanas Moçambique sofreu uma tragédia muito má em termos daquele ciclone, né? Ciclone Idai. E sabemos que destruiu muita coisa naquela noite. Ninguém sabia. Vocês lembram? Estávamos cá a teclar com pessoas em Beira, a dizer: epa, os ventos já começaram. E eles disseram: não, está a chover um pouco. Mesmo às 9, às 10, ninguém estava a dizer: está um pouco assustador, mas não é grande coisa. Mas depois tudo cortou. Acordamos, ninguém conseguiu falar com ninguém lá. Ninguém sabia o que estava a acontecer por um dia. 2 dias. Começamos a ver fotos no Facebook, só de estragos aqui, estragos lá. Disseram que estragou a estrada, mas ninguém tinha notícias muito acreditáveis. Ninguém tinha uma ideia compreensível do que estava a acontecer lá. Mas depois de algumas semanas, quase 2 semanas, a história completa começou a sair e percebemos que algo terrível aconteceu. Muitas pessoas, centenas de pessoas, se calhar milhares de pessoas morreram naquela noite e as cheias que vieram depois do ciclone. Então, na nossa organização, nós temos um lado que faz esse tipo de trabalho de responder aos desastres. Então, recebemos 3 irmãos dos Estados Unidos que vieram eles são profissionais nessa área, com a experiência deles, e chegaram com recursos, dinheiro e outras coisas que poderíamos usar lá no norte. Então, entramos nos nossos carros e levamos 3 carros para o norte para responder à situação. E, eventualmente, chegamos num sítio que se chama Matarara, é perto de uma vila que se chama Dombi. Alguém aqui já ouviu falar de Dombi, acerca desse ciclone, né? Dombi foi uma das vilas, não sei se é vila ou não, com certeza não é cidade, que foi mais afetado por esse ciclone. Em Dombi só, as cheias, o nível da água atingiu aqueles fios de eletricidade. Quase 16 metros em alguns lugares, estava muito alto. Toda aquela zona perdeu a colheita, perdeu toda a maçaroca, toda a comida, e a maioria delas perderam casas, e quase todas as pessoas perderam alguém também. Foi muito, muito mal. Nós trabalhamos em 4 aldeias naquela área, e mais do que 100 pessoas morreram, só naquelas 4 aldeias. E as pessoas que sobreviveram subindo as árvores e ficando lá por 3, 4, 5 dias.
sem nada para comer e sem água limpa para beber. Nós não estamos a falar de homens fortes só, né? Estamos a falar de todo mundo. Não houve outra opção. Então pensa lá, vovôs, crianças pequeninas, mulheres bem grávidas. Em Dombi, vocês conseguiram ler aquela história da mulher que deu luz lá na árvore. Aconteceu. Pessoas doentes que tinham malária. Todo mundo para escapar aquelas águas que estavam a subir do rio Buzi, precisavam de subir árvores. E depois as cobras subiram, começaram a morder pessoas. Foi terrível. Então, preparávamos porque nos próximos dias íamos fornecer comida para essas comunidades. Porque estávamos no lado do rio que foi acessível por uma estrada, mas no outro lado do rio só foi possível acessar com helicóptero. E muitas dessas aldeias não comeram por 2 semanas. Não tinha comida por 2 semanas. Então, eu tive a oportunidade de subir o helicóptero. Podem imaginar por quê? Porque eu estava uma das únicas pessoas que falava português. Então, como é possível mais alguém não falar português melhor do que eu? Mas eles me deixaram entrar, porque pelo menos sabia dizer olá, como estás, não é? E tudo isso. Então subi o helicóptero e foi muito difícil ver a situação lá no ar daquela perspectiva, porque deu para ver. Estão a ver o que as pessoas fazem nas zonas rurais, né? O que fazem com as áreas perto da sua casa. Eles deixam capim crescer lá? Não é? As pessoas sempre estão a varrer em frente da casa, em todo lado. Então, significa que tem lugares redondos que são feitos só de areia, porque elas sempre estão a limpar lá. E quando eu estava no helicóptero, deu para ver sítio depois sítio, depois sítio, depois sítio, onde havia sido uma casa, mas por causa das cheias não houve nada, nem um traço da casa. Só aquele sítio redondo que alguém gastou anos e anos e anos de varrer, nada. Não deixou nada. Então, eu cheguei numa vila com um helicóptero, numa vila que se chama Mudala. E Mudala está no outro lado do rio do Buzi, no outro lado de Dombi. Quando cheguei lá, já tinha muita gente à espera de comida. Eles estavam a ver o helicóptero. Então, descemos, eu saí, eles me deixaram lá sozinho. Então, eu tinha um pouco de medo, porque não é que eu achei que as pessoas seriam perigosas, mas eu não sabia o que ia encontrar lá, eu estava sozinho. Então, sentei com o povo, o chefe da população foi muito, muito simpático e tudo estava muito bem organizado e fizeram um trabalho muito bonito lá. Mas depois de sentar um pouco e orientar a gente de o que íamos fazer, porque o que fizemos é que o helicóptero carregou redes cheias de comida e depois ele deixou uma rede e depois voltou e fez isso, deixando tipo 60 quilogramas de comida cada vez. Então, boom, estamos a receber. Porque a ideia era para deixar muita comida lá para eles durar por várias semanas até a próxima vez que o helicóptero teria capacidade de chegar. E quando estávamos a esperar a comida chegar, eu sentei e comecei a perguntar a elas sobre as histórias, o que aconteceu quando as chuvas chegaram e o que eles disseram eu nunca vou esquecer, porque é uma coisa ver um relatório, um noticiário lá na televisão, mas é outra coisa quando está a falar com uma pessoa que perdeu tudo e que está a contar a sua história. Eu falei com um senhor que se chama Armando, era o chefe do bairro daquele pequeno bairro lá. E ele disse que ele acordou porque a água estava a chegar lá em casa e, claro que água a fluir em cima do corpo vai acordar. Então, ele acordou em pânico. Então, ele fugiu da paiota dele e ele estava a olhar para ver o que estava a acontecer e a água estava a vir. E ele viu uma velhota. Então, ele carregou ela assim
E depois ele começou a correr para o sítio mais alto que ele conhece, que era naquele sítio, a moagem. Quando ele chegou na moagem, a água estava a subir. E o que ele encontrou lá era 10 crianças que tinham a mesma ideia. Elas estavam dentro do prédio da moagem e a água já estava a subir até os pescoços delas. Então, ele deixou aquele velhote lá e depois foi lá pegar uma criança, meter na árvore, 2 crianças, meter na árvore, 3 crianças. Ele fez isso com os 10. Depois, quando ele voltou para a velhota, a água já levou ela morreu lá. Então, ele subiu nas árvores com essas 10 crianças. E ele estava a fazer tudo para os ajudar a ficar firmes. 3 dias ficaram lá, sem comida. Ias aguentar? Eu não sei se eu ia aguentar. Mas 2 crianças naquele grupo não aguentaram, caíram e morreram lá. E ele precisava de ver isso. Falava com uma menina de 11 e 12 anos. Eles disseram, tem que falar com ela. O nome dela é Elisa. E Elisa estava lá. Ela vivia com a sua avó, porque os pais dela já faleceram. Então ela fez uma chamba com a avó dela. Mas era 4 da manhã quando as cheias chegaram lá em mudá-la. E ninguém estava à espera disso, ninguém avisou elas, ninguém sabia que ia vir. Mas quando a água veio, ela começou a entrar em pânico porque na zona dela as águas vieram muito rápido, estavam muito fortes. Então ela não conseguia fazer nada com a avó porque só tem 11 anos, não tem a força. Então ela precisava de deixar o vovô lá e tentar escapar para a terra mais alta. E precisava de ver o vovô ser levado com as águas. E a única maneira que ela sobreviveu é que um professor da escola encontrou ela e meteu ela numa árvore para sobreviver. São só 2 das histórias que elas contaram. Só naquela vila pequena, naquele lugar de Mudala, perderam quase 60 pessoas. Só naquela vila. Não, nem vila, é pequeno lugar. Histórias de tragédia, histórias terríveis. E diante de tudo isso, você como eu já parou para perguntar ou pensar, Deus, onde estavas em tudo isso? Como é possível que isso acontecer? Esses pensamentos naturalmente vêm. E é bom que eles venham porque precisamos interagir com Deus sobre as coisas difíceis. Precisamos de falar com Ele. Como é possível isso acontecer? Mas depois de ouvir essas histórias, começamos a distribuir a comida. E vi uma coisa que também nunca vou esquecer. Eu vi pessoas que estavam com muita fome a ficar numa bicha à espera de um pouco de arroz, um pouco de feijão. Só para ter uma ideia, cada família recebeu 6 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 copo de sal. Isso era para durar 2 semanas. Isso é crise. Então, mas aquelas pessoas tinham uma perspectiva diferente. Uma senhora recebeu uma farinha, nós demos um tipo de farinha fortificada, que é de soja, que tem açúcar e outras coisas lá. E logo que ela recebeu essa farinha, meteu a mão e começou a comer, lá mesmo na bicha. Mas ela precisava de sair, então ela arrumou as suas coisas, estava a sorrir, com um sorriso. E ela tomou 2 passos, depois caiu nos joelhos. E olhou para os céus e disse, obrigado Deus, a minha família vai sobreviver. Isso aconteceu nem só com ela, mas com várias pessoas. E eu percebi uma coisa, que Deus estava a responder a elas. Eu e a minha equipa, a nossa equipa, estávamos lá como as mãos e os pés de Deus. A realidade é que Deus não mandou aquele ciclone.
É interessante, eu estava a falar com o pessoal lá, eu estava a dizer, vocês sabem, Deus não mandou esse ciclone, essas chuvas. E eles disseram, sabemos, Deus é aquele que manda chuvas para regar a nossa roca. Ele não mandou esse ciclone. Eles perceberam isso. Mas Ele estava com eles. E Ele nos mandou para amar a eles e responder às necessidades delas. Então, eu disse isso para a comunidade lá, mesmo na minha orientação. E depois, a chefe da população, grande chefe de várias aldeias lá, ele levantou para dizer, vocês ouviram? Ouviram o que esse mulungo disse? Não disse mulungo, não falam isso, mas diz branco na língua dele. Ouviram? Quando vocês acharam que estavam naquelas árvores por 3, 4, 5 dias sozinhos, não estavam sozinhos. Deus estava convosco. E por volta de 100 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Mas há uma realidade. Algo que precisamos de entender. A realidade é que não precisas de ir à sua fala para ser as mãos e os pés de Deus. Amém? Jesus fala sobre isso em Mateus 25. Então, no caso de ter uma Bíblia, podes abrir a Mateus 25. Vou começar no versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras como o pastor separará as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Esse mundo tem sofrimento e sempre terá até Jesus voltar. Então, a pergunta não é se Moçambique terá sofrimento, isso já é claro, Moçambique vai continuar a ter sofrimento. Mas a pergunta é, o que nós, como a igreja, vamos fazer sobre esse sofrimento? Jesus está à procura de pessoas que serão as suas mãos e os seus pés, que não deixarão outros a fazer o trabalho do reino. Porque aqui Jesus está a definir isso como parte do trabalho do reino dele. Versículo 35 diz, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, trabalho do reino. Tive sede e vocês me deram de beber, trabalho do reino. Fui estrangeiro, sou estrangeiro. E vocês me acolheram, trabalho do reino. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, trabalho do reino. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, trabalho do reino. Estive preso e vocês me visitaram. Nessa parábola, é a maneira que ele separa os justos e os ímpios. Aqueles que não ignoram o sofrimento do outro. São esses que vão entrar no reino. Está na Bíblia ou não? Está lá. Então pensa, onde existe sofrimento que tu podes responder? O que pode fazer? Pensa. O vizinho que está a passar por dificuldades, trabalho do reino. Aquele mendigo na rua, que ninguém olha para ele, parece invisível, trabalho do reino. As crianças que vivem na rua, trabalho do reino.
Deus está à procura de pessoas que não ignorarão esse sofrimento. Ele quer responder às orações deles. Todos. Ele quer responder. E a resposta és tu. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar. Vamos pedir a Deus que Ele possa revelar o que Ele tem para nós nisso. Porque estamos em Moçambique, todos nos conhecemos centenas de casos de sofrimento. Então vamos pedir a Deus, Deus, o que você quer para eu fazer? Vamos tomar uma decisão para não ignorar o sofrimento que está nas nossas áreas de influência, nos nossos bairros, nas nossas escolas, em frente das nossas escolas, nas paragens que sempre visitamos. Vamos perguntar a Deus o que Ele tem para nós nisso. Deus está a nascer sonhos em corações agora. Há pessoas aqui que têm o desejo de fazer alguma coisa, por exemplo, para órfãos, para pessoas excluídas, para pessoas necessitadas, mas precisava de ouvir que isso faz parte do reino de Deus. Isso faz parte do trabalho do reino de Deus. Está na Bíblia. Jesus disse isso. Então fiquem encorajados. Continua a sonhar. Continua a deixar Deus a inspirar esses sonhos nos seus corações, porque Ele tem planos. Ele tem planos. Deus, o que você tem para nós nisso? O que devo fazer? Nós queremos ouvir a sua voz. Queremos ouvir, perceber a sua direção nas nossas vidas. Então fala, Pai. Fala conosco. Posso enxergar